Senhoras e senhores, esse é mais um JJ Podcast, aquele episódio que eu faço sozinho, me aprofundo num tema, e esse tema é um tema que a galera pede, você pede. E esse episódio, Dino, que número que é esse episódio, Dino? Finalmente, episódio número 160, episódio... Ô, Dino, quantos episódios eu fiz sozinho? Depois tu me fala? O quê, uns 4, 5? Acho que um pouco mais, né? Galera, comenta aí quantos episódios eu fiz sozinho. Muito bem. E tem um assunto que vocês me perguntam muito, Joel, quais são os hábitos das pessoas de sucesso? E hoje, no podcast, eu vou falar de 10 hábitos das pessoas de sucesso. Eu vou usar ciência, eu vou usar experiência e eu vou usar observação, tá? Essa vai ser a metodologia desse JJ Podcast. Então, antes da gente começar, já faz um favor, clica aqui para, se você estiver no YouTube, para você curtir esse podcast. Se você ainda não é inscrito no canal, chegou aqui agora, se inscreve no canal, porque toda semana eu coloco vídeos aqui para você num formato mais profundo. Tem podcast sozinho, tem vamos dizer assim, um podcast acompanhado, em dupla ou trio, mas sozinho como é que seria, né? Seria outro nome, não sei. É um monocast, de um monólogo, não sei como é que seria. Mas eu quero muito o teu comentário. Pega aqui o link, manda no grupo de WhatsApp também, porque as pessoas vão gostar de ter esse assunto. Se você está no Spotify, obrigado também pela sua audiência no Spotify. Tá falhando um pouco minha voz, tá um pouco rouco. Então, esse final de semana foi um final de semana um pouquinho atípico, mas vamos que vamos. Então, se você está no Spotify, segue a gente no Spotify também. Obrigado pela sua audiência no Spotify. E clica e manda este podcast para mais pessoas. Muito bom. 10 hábitos das pessoas de sucesso. Eu tenho aqui minha canetinha, meu iPad, que eu vou desenhar para você. Vou te falar 10 hábitos de uma maneira bem prática. Antes, é importante você definir o que é sucesso, tá? Sucesso. E o sucesso muda. O sucesso muda de época da vida. Então, hoje, aos meus 43 anos, o que eu vejo como sucesso é diferente do que eu via quando era moleque. Então, quando eu nadava, sucesso era ser campeão brasileiro, campeão sul-americano, ir para os Jogos Olímpicos, ir para os Jogos Pan-Americanos. Pô, tive sucesso. Depois eu parei de nadar e fui professor universitário. Então, primeiro era passar no concurso, aumentar minha hora-aula, era ser aprovado no mestrado e aumentar minha hora-aula, ser o coordenador de pós-graduação. Depois eu virei CEO e era se minha empresa estava crescendo, se ela trazia um bom retorno, se a liderança estava muito bem estabelecida na minha atividade, se os liderados entendiam os processos. Eu lembro que em 2015 eu li um livro, aliás, hoje vai ter bastante livro, tá? Eu li um livro chamado A Única Coisa, eu li em inglês, e A Única Coisa, do Gary Kelly, Jay Papasan, sempre falo dele, é um livro, sugiro que você leia, eu vou colocando os links aí para você adquirir na Amazon. Ele é um livro que ao final da leitura, ele fica te perguntando o tempo todo, né, qual a única coisa que eu tenho que fazer que todas as outras vão ficar mais fáceis ou até desnecessárias. E na época que eu li era, cara, eu tenho que automatizar processos, os meus processos estavam apenas na minha cabeça. E foi quando eu escrevo e faço muita coisa escrita e construo vamos dizer assim, um patrimônio escrito, metodológico muito grande, que talvez de umas 3.000 folhas, páginas, sem chat GPT na época. E hoje, se você me pergunta, já o que é sucesso para você, então o sucesso ele vai mudando. Tem um sucesso profissional, sucesso na família, sucesso como pai e assim por diante. Mas vamos focar aqui no sucesso prioritariamente profissional, tá? O hábito das pessoas de sucesso profissional. Primeiro, defina o que é sucesso para você hoje. Hoje. Pode ser, Joel, sucesso para mim hoje é ser reconhecido na minha carreira. Ser valorizado na minha carreira, ter reconhecimento, crescer e ganhar uma promoção. Legal. Não, sucesso para mim hoje é mais dinheiro no bolso, é aumentar minha receita, se eu tenho um negócio. Aí tem gente que fala, não, mas o meu sucesso hoje é montar times de alta performance. Ah, sucesso para mim hoje é montar franquias. Então defina o que é sucesso. E a partir do sucesso, que ele para você é uma coisa e para mim é outra, sucesso é subjetivo, tá, pessoal? Subjetivo tem relação com o sujeito. Objetivo tem relação com o objeto. Portanto, vencedor é diferente de ganhador. Quem ganha é quem sobe no pódio, mas vencedor tem gente que não está no pódio, mas se sente vencedora. Portanto, vencedor é um estado. E o sucesso é esse estado. Agora, independente do que é sucesso para você, observando a literatura, com a minha experiência e observando os meus pares, afinal de contas eu conheço pessoas bem-sucedidas, tanto para fora quanto para dentro. O que é para fora? Reconhecimento social.
quanto para dentro, autorrealização pessoal, eu consigo enxergar 10 hábitos. E eu vou te listar um por um, ok? Primeiro. E não é por ordem de importância, tá? Embora o último eu deixei por último de propósito, mas não é por ordem de importância. O primeiro é, as pessoas bem-sucedidas, elas priorizam tarefas. Primeiro, ela sabe o que ela tem que fazer. Tem gente que já não sabe o que tem que fazer. Então a pessoa sabe o que tem que fazer. E daquilo que ela tem que fazer, ela prioriza as coisas. Então basicamente é assim, ó. Gente, é como se você fizesse uma lista. Vou aqui pro meu iPad. Você tem aqui listas de coisas. Basicamente, as minhas coisas do meu to-do, quais são as coisas que eu tenho que fazer. Aí na minha lista eu tenho as coisas que podem, minhas interferências. E depois, interferências, ok? E depois um plano para mitigar essas interferências. Então, mais ou menos assim, você tem a tua lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos imaginar, pô, hoje eu tenho que estar lado a lado com os meus liderados. Um exemplo, liderados, e verificar resultado. Qual que é uma coisa que pode interferir em você? Talvez você fale assim, putz, minha agenda é uma, e minha comunicação não tão clara pode me interferir também. Então, cara, então você tem que proteger tua agenda. Qual que é o plano? Proteger tua agenda e a comunicação ela tem que ser específica. Uma comunicação específica. Essa pode ser uma forma de você construir isso. Então, as tarefas que você tem que fazer. O que te interfere ou que pode interferir essa tarefa de ser concluída e como que você mitiga isso? Qual que é o teu plano? Gente, é simples desse jeito. E por que algumas pessoas não conseguem, João? Basicamente por dois motivos. Primeiro que elas não sabem. E aqui, pô, eu tô te mostrando uma coisa simples para você saber. A segunda coisa é que elas não se importam. E aí é um problema. Então, quando você não sabe, você erra por ponto cego. Quando você não se importa, você erra por egocentrismo. Egocentrismo. Então, o que pode me atrapalhar? E um plano para isso não acontecer. Essa é a primeira coisa, priorizar as tarefas. João, me dá um curso de gestão do tempo em 20 segundos. Gestão do tempo em 20 segundos é lista as coisas que você tem que fazer e liste as coisas que você tem que fazer primeiro. Deu 5 segundos. É sobre isso. Qualquer pessoa que faz isso tem resultado acima da média. Segunda coisa, hábito de pessoas de sucesso, aprendizado contínuo. Como que a gente aprende? Antes, anota aí, só aprende quem muda. Você mudou? Mudei. Então, aprendeu. Recentemente eu respondi uma pergunta no Instagram assim, ó. Joel, como que eu faço para resolver uma questão? Eu sei muito, porque eu estudo muito, mas eu não entro em ação. Então se liga. Primeiro que já está errado. Você não sabe muito. Saber não é ler. Saber não é estudar. Saber não é fazer curso. Saber não é ouvir o JJ Podcast. Saber é executar. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu tinha certeza que eu era burro, galera. Muito louco, né? Por que eu tinha certeza que eu era burro? Porque eu tirava nota baixa. E eu tirava nota baixa, hoje eu sei por quê. Desatenção. Eu também não era o cara mais dedicado assim. Eu vivia no mundo da lua, eu não sabia como estudar e a culpa era minha. Não tô culpando do professor nem escola, tá? A culpa era minha. A culpa era minha. E como eu tinha certeza que eu era um cara burrinho, tapadinho, e é assim que eu me chamava, com esses adjetivos, eu fiz o que eu considero a atitude mais inteligente que tem, que eu entrei em ação. Porque eu falava, cara, já que eu não sou inteligente, já que eu não tenho QI, já que eu não tenho a nota da Janaína, do Celso, do Marquinhos, já que eu não tenho a nota do Rafa, eu tenho que me virar. Então eu entrei em ação. E eu descobri que a atitude mais inteligente que tem é agir, e não é estudar. Portanto, lifelong learning é aprendizado contínuo, mas usa uma ferramenta chamada 70, 20, 10. Tem gente que fica 70% do tempo estudando. Não é. 10% do teu tempo fica afiando machado, cara. Fica afiando machado, fica afiando machado. 20% do tempo fica tendo feedback do que você fez, mas 70% do teu tempo entra em ação e testa logo. Então como é que você pode fazer isso? Bom, Joel, adoro ler.
Tá bom, se você gosta de ler, então você vai ler um trecho de um livro e aquele trecho que, aliás, você está lendo um livro, tem um trecho que você gosta. Você anota aquele trecho e fala, eu tenho 24 horas para executar aquele trecho. Ou 24, ou 48, ou no máximo 72 horas. Por quê? Porque se for uma atividade mais simples, executa rápido. Se for uma atividade de complexidade mediana, até 48. E se for uma atividade que precisa de outras pessoas, o que eu considero uma atividade complexa? Que precisa de outras pessoas. Se não precisa de outras pessoas, é simples. Só precisa de ti, cara. Só precisa de ti. Qual que é a atitude mínima que você pode ter para executar aquela tarefa? Aí você executa, pum. Aí você, opa, verifica resultado. Tem gente que fica 70% do tempo lendo mais, estudando mais, quero mais, quero mais. Você está ouvindo esse podcast uma vez por semana. Pô, mas você tem a semana toda para executar alguma coisa que está aqui. Então, as pessoas que têm realmente hábito de sucesso, elas estão sempre aprendendo e tem uma rotina do dia dela diário para aprender. E aprender precisa de humildade, humildade intelectiva, tá, pessoal? Humildade intelectiva é reconhecer que você ainda tem muita coisa para melhorar na sua vida. Muito, 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 muito mesmo. Ok? Essa é a segunda. Como é que você aprende? Livros, histórias, podcasts, papos, conversas e muito, muito mesmo através da sua experiência. A experiência ensina pra caramba. Terceiro é ambiente de crescimento. As pessoas bem-sucedidas, elas se inserem no ambiente de crescimento. O que significa um ambiente de crescimento? Obviamente, é um lugar que faz você crescer, só que não é falando e fazendo as mesmas coisas que você fala e faz. São pessoas com pontos de vista diferentes do seu. É importante você estar num lugar onde você não é a pessoa mais inteligente da sala, mais esperta da sala e que tem a maior fama da sala. Porque o ambiente de crescimento, ele te ensina algo que você não sabe, mas do qual você precisa. Então vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Joel, eu quero ser escritor. Eu falo, pô, legal. Conhece alguém que escreve? Não. Alguém da tua família já escreveu? Não. Então, se você quer ser escritor, você precisa se envolver num ambiente de escritores. Por quê? Porque lá você vai ver o processo de escrita, o processo de pesquisa, o ritmo, como é que eles fazem. Depois que eu fui inserido no ambiente de escritores, eu percebi que um livro não precisa ser escrito do começo para o fim. É mesmo, João? É, as pessoas pegam trechos, elas fazem recortes, elas vão escrevendo, elas não começam da introdução e terminam na conclusão. A introdução é a última coisa que elas fazem. A conclusão talvez não é a mesma daquela que ela saiu na hipótese inicial. Então ela escreve. E ela tem uma rotina de escrita, ela tem uma rotina de consumir, ela tem uma rotina de pesquisar, ela tem um negócio chamado leitura crítica. O que é leitura crítica? Ela fala assim: ó, eu estou escrevendo sobre esse assunto, você acha bom? Você acha legal? Falta alguma coisa? Você está sentindo falta de um assunto? Ou seja, quando você começa a escrever, você vê que você não escreve sozinho, você tem um grupo de pessoas. Estou dando um exemplo de escrita. Você fala, caraca, como que você descobriu isso, já? Porque eu estava num ambiente de crescimento. Isso para quem quer se tornar investidor, porque eu não era investidor, hoje eu sou. Para quem quer investir em startup, eu não investi em startup, hoje eu invisto. Para quem quer ter um fundo de investimentos, eu não tinha fundo de investimentos, hoje eu tenho. Para quem quer ser um cara que está em conselhos de empresa, eu não estava em conselhos de empresa anos atrás, hoje eu estou. Então, como é que faz? Você vai aprendendo. E onde que você aprende? Tem a ver com dois, lifelong learning, mas tem relação também com o ambiente de crescimento. Como é que você faz isso? É assim, ó. Eu vou te ensinar como é que você faz em ambiente de crescimento, vou te escrever aqui, ó. Ambiente de crescimento. Então, a primeira coisa que você faz é o que você quer aprender. A segunda coisa é quem é a referência para você mundial nesse assunto, uma referência mundial. E a terceira coisa, a referência mais próxima. Vamos imaginar o seguinte: eu quero aprender sobre inovação. Eu quero aprender sobre inovação. Então, eu quero aprender inovação, cara. Como é que é a cabeça das pessoas que querem inovar? Quem é a referência mundial que eu mais me inspiro sobre inovação? Vamos imaginar que você fala que é Steve Jobs. Putz, mas Steve Jobs morreu, você não vai ter contato com ele. Quem é a referência mais próxima que pode te ensinar sobre inovação? Aí você fala, caramba, cara, é um amigo meu. Por quê? Porque no final das contas, tudo que você quer é inovação. E o seu amigo tem uma cabeça inovadora, porque você tem uma referência de quem inova. Por exemplo, eu citei aqui inovação, porque eu vou te citar uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito: design é função.
Pô, isso faz total sentido para mim. Design é função. Eu falo muito para os designers que trabalham comigo, ó, quando você estiver fazendo uma coisa sobre design, sobretudo com experience learning, ou seja, experiência de aprendizado, faz o aluno entender o que está escrito. Se você entrar no meu Instagram agora, você vai ver uma frase fundo branco, texto preto, o texto não está itálico, não tem serifa, por quê? Porque é mais fácil você ler. O texto tem espaçamento, por quê? Porque esse é o design, é uma função. Você está lá no Instagram, é instantâneo, ninguém abre uma conta do Instagram para ler. Você abre uma conta do Instagram para se relacionar com teus amigos, ver os teus amigos da escola e de repente aparece um texto de um JJ da vida. Então aquilo tem que chamar a tua atenção, tem que brecar você. Pô, inovação, eu estou inovando. Qual a diferença entre inovar e criar? Inovar é fazer diferente uma coisa que já existe. Criar é fazer uma coisa que não existe. Então, poxa vida, quem é a pessoa que eu posso aprender sobre inovação? Como é que ela pensa? Ela pensa mais simples, mais objetiva, mais prática. Putz, eu preciso entender isso. Isso é ambiente de crescimento. Você pode fazer isso para todas as áreas. Para inovação, para liderança, para vendas, para gestão, para comunicação, para oratória, para produtividade. Aí você fala, pô, entendi, Joel. Essa é a terceira. Quarta é humildade intelectual. Humildade é, para mim, a atitude mais inteligente que existe. Porque humildade é aquele cara que reconhece que não sabe uma coisa na vida. Foi todo mundo aqui que está me vendo, me ouvindo, tem várias áreas na vida que não sabe. Então você fala, pô, eu não sei isso. Você fala, oh, não sei. Porque tem gente que acha que falar eu não sei é proibido. Não, é permitido falar eu não sei. Nossa, Joel, mas eu fui criado de um jeito que meu pai, ou minha mãe, meu tio, ou minha tia, sei lá, o professor falou que eu tenho que saber de tudo. Não, mas não, isso é velho. Não, cara, nada a ver. Presta atenção, meu. Atividade mais inteligente, a atitude mais inteligente que você pode ter na sua vida é dizer: eu não sei, quando você não sabe. Porque você aprende mais rápido, porque você aprende mais barato e porque você elimina tudo aquilo que te fragiliza, especificamente a opinião dos outros. Então diga não sei. É inteligente falar não sei. Eu vou te dar um exemplo. A gente está gravando, eu estou gravando esse podcast em 2024, o ano olímpico, né? Olimpíadas Paris, 2024, pô, maravilha, loucura total. 2021, há 3 anos, eu fiz um curso, chamei o Bernardinho, mestre, professor. Bernardinho, que foi para Jogos Olímpicos, só como treinador são 6 medalhas olímpicas, como atleta, 1 medalha olímpica. Ele tem medalha olímpica de ouro, tem de prata, tem no masculino, tem no feminino. Hoje ele é o treinador novamente do time masculino de vôlei. E o cara senta na minha frente em 2021, antes da gente começar o nosso curso, que foi em Alphaville, EAP, para quem está ouvindo, ele foi lá no EAP. E aí eu pergunto, Bernardinho, mestre, ô João, tudo bem? Eu falei, caramba, né, mais de 20 anos, quase 30 anos aí no vôlei, tantos títulos mundiais, pan-americanos, sul-americanos, olímpicos. Tá mais fácil? Aí ele falou assim para mim, as dúvidas só aumentam. E cara, aquilo foi tão impactante para mim. Ouvir do Bernardinho isso, as dúvidas só aumentam, o Bernardinho. Ele fala, cara, as dúvidas só aumentam, Joel. As coisas mudam, não é mais como era antigamente, e vir aqui no evento como o seu é uma oportunidade de refrescar a minha mente. Pô, ele ia palestrar, cara. Ele ia palestrar. E ele falou: vir aqui num evento como o seu é uma oportunidade de saber o que vocês estão fazendo, jovens. Eu olhei pro cara e falei: pô, se as dúvidas do Bernardinho só aumentam, imagine as minhas. Então, a humildade intelectiva é reconhecer que quanto mais a gente aprende, o buraco é mais fundo. E essa galera, todas elas têm humildade intelectiva, estão abertas para aprender em qualquer lugar, com qualquer pessoa, sobre qualquer circunstâncias. O modo aprendizado on, o modo aula on. Portanto, senhores, aprendam, estejam abertos a aprender a escutar o tempo inteiro. Esse é um hábito das pessoas de sucesso. O papo tá bom, eu tô indo pro 5º hábito das pessoas bem-sucedidas, mas deixa eu te dar um recado sobre um evento que eu vou fazer este sábado, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde, 6 horas, num curso online chamado Sprint. O Sprint ele vai ter 3 áreas que eu vou discutir muito: a importância da oratória no crescimento profissional, a importância da liderança
e tanto da autoliderança quanto da liderança para os seus pares no crescimento profissional, e como que você pode usar boas práticas de inteligência artificial para você ter mais performance e mais produtividade. Eu vou dar esse treino, ele é 100% online, ele vai ser ao vivo, vai ter interação, vai ter chat, vai ter conversa, vai ter exercício, vai ter apostila e também vai ficar gravado para você. Então eu quero te convidar a estar comigo agora, dia 6 de abril, das 9 às 15, no sprint, aquela acelerada que você tem que dar na tua carreira, aquela acelerada que vai ter que te colocar de novo no prumo ou te dar distância para você ser visto, valorizado, reconhecido e nomeado como um profissional de alto destaque profissional. Porque todo mercado vai gostar de quem fala muito bem, quem lidera muito bem e que tem boas práticas de gestão de tempo e de produtividade. Quero te convidar e vai ser incrível. Cara, o preço acessível para você. Tanto o preço quanto a forma de pagamento. Aqui agora tem um QR Code na tela e tem uma descrição aqui também para você clicar e você se inscrever. Então faltam alguns dias, ainda dá tempo, e eu espero vocês. Se você já comprou, excelente, te vejo sábado. Mas se você não comprou, compre agora. Mas se você comprou, manda também para quem ainda não comprou. E se possível, se for possível para você, dê de presente o sprint para pessoas que são importantes. Se você gosta do meu trabalho, se você gosta do jeito que eu ensino, se você gosta do meu conteúdo, e se de alguma forma ele te ajudou, então faça isso por alguém. Tá bom? Eu te vejo sábado. Beijo. Bora voltar aqui, que agora a gente vai para o quinto hábito das pessoas de sucesso. Quinto hábito das pessoas de sucesso: autorresponsabilidade. Elas são responsáveis. Elas são responsáveis pelo aquilo que elas fazem, pelo aquilo que elas deixam de fazer. No mundo dos negócios, prioritariamente, que é um grupo de pessoas que estão aqui, que me escutam mais, né? Você que me escuta e me vê mais, você quer crescer na sua carreira, empreendendo ou não, tem uma máxima que é assim: toda decisão é uma decisão econômica. Então, quando você faz algo, ela reflete na parte econômica. Quando você deixa de fazer algo, ela também reflete na parte econômica. Portanto, as pessoas que são responsáveis, elas sabem do seguinte: se eu tomar uma decisão, eu até posso errar, mas se eu não decidir, eu já errei. Elas se responsabilizam pelo que elas fazem, pelo que elas não fazem. Elas não se vitimizam, elas não colocam a culpa nos outros. Aliás, a psicologia tem um nome para isso chamado locus de controle. Vou desenhar aqui para você. Locus. Locus, assim, ó, locus de controle. Então aqui, ó, tuas decisões estão aqui dentro, a tua improdutividade está aqui dentro, a tua baixa capacidade de comunicação está aqui dentro, a tua baixa capacidade de liderança está tudo aqui dentro. Locus de controle chama interno. São pessoas que realmente se responsabilizam. Mas tem uma outra galera que tem o que a psicologia chama de locus de controle externo. O que é locus de controle externo? É quando ela pega isso aqui, o problema é dos outros, o problema da minha comunicação é a galera, o problema não sei o que é a economia, o problema da minha falta de tempo é muita tarefa, e ela coloca a culpa nos outros. E a liderança, e os estudos de liderança mostraram que os maiores líderes são aqueles que têm locus de controle interno. O Jim Collins, em Empresas Feitas para Vencer, ele fala isso de liderança nível 5. Se você ainda não leu Empresas Feitas para Vencer, é um livro base, é um livro clássico. E ele fala lá do líder nível 4 e o líder nível 5. Os dois têm muito resultado. Mas o líder nível 4, quando ele tem um sucesso, é efeito espelho. E quando ele tem um fracasso, é efeito janela. Enquanto o líder nível 5, que é o melhor líder, é o que dura. Ele tá falando aí, sabe, de Peter Drucker, Jack Welch. Ele tá falando de Steve Jobs aí. Ele fala assim, quando o time e quando a empresa acerta, efeito janela. E quando a empresa erra, efeito espelho. Ou seja, cara, a empresa errou, eu que não fui um bom líder, eu me olho no espelho e me reconheço. Enquanto o líder nível 4, a empresa deu certo por causa de mim. O líder nível 5 da empresa deu certo por causa do time, é por causa da galera. Então a liderança é locus de controle interno e externo. Autoresponsabilidade. Se você disse que vai fazer uma coisa, você vai lá e faz. Por isso que eu não gosto muito daquela galera que coloca lá o tá pago na academia. O de hoje tá pago. Eu falo, pô, mas você não disse que ia fazer? Sim. Então você vai lá e faz, pô. Não disse que ia acordar? Você vai lá e acorda. Porque é isso que adulto faz, não é? Adulto diz que vai fazer uma coisa e faz. Ou você quer que eu te reconheça toda hora
sobre uma coisa que você disse que você ia fazer e aí você fez. Esse não é um papo para todo mundo. Sei disso, vou até tomar uma aguinha. Autoresponsabilidade, cara. Autoresponsabilidade vem com maturidade, ok? Crianças reclamam, adultos resolvem. 6. Sexto hábito das pessoas de sucesso, elas desenvolvem a liderança. Primeiro que liderança não é um cargo, liderança é uma conquista. E a gente conquista a liderança basicamente por 3 elementos: conhecimento, resultado e comportamento. Conhecimento leva tempo, resultado leva tempo, comportamento é imediato. Você consegue mudar o seu comportamento agora. O jeito que você se veste, como você fala, o horário que você chega, o jeito que você se comporta numa reunião, fora de uma reunião, quando as pessoas estão vendo, quando as pessoas não estão vendo. Esse comportamento faz com que ela te enxergue como líder. E se você é um líder de locus de controle interno que pega para você, você fala, cara, deixa eu pegar para mim. Você não vai deixar de crescer. Se liga só, ou você trabalha com vendas ou você trabalha com gente. Porque quem trabalha com vendas afeta diretamente a parte econômica. E quem trabalha com gente afeta diretamente a parte econômica. Porque ao trabalhar com gente, você trabalha com pessoas que afetam a parte econômica. E como eu disse antes, toda decisão é uma decisão econômica. Como assim, João? Cara, se você for um assistente administrativo, se você for uma pessoa da contabilidade, se você for uma pessoa que trabalha com, sei lá, com a parte jurídica, é gente. Se você, trabalha numa empresa de marketing, numa agência de marketing, é gente. Tudo que tem a ver com gente tem a ver com escala. Tudo que tem a ver com escala tem a ver com impacto. Tudo que tem a ver com impacto reverbera nas finanças. Tem gente que não trabalha com gente, mas trabalha com vendas. Então ele vai direto lá e faz uma ação com o cliente. Mas é gente do outro lado também. Portanto, para a gente crescer, a gente precisa ter liderança. E liderança primeiro começa com a gente, que é uma autoliderança. Cara, você disse que vai fazer, você faz. Você promete, você tem palavra. Você não reclama. Você influencia. Um bom líder, o que ele sabe fazer? Primeiro que ele sabe mostrar a direção. Ó, é para lá que a gente está indo. E sabe te convencer dessa direção. Segunda coisa, ele sabe vender a visão. Ele sabe vender o projeto. É para lá que a gente está indo, é isso que a gente vai conquistar. E terceiro, ele fala de uma maneira muito clara e muito específica que todas as pessoas compreendem. Não falam de maneira difícil, não falam de maneira abstrata. Cara, raramente tem gerúndio. Se você é líder e que está me ouvindo, agora eu sugiro que você coloque nas suas reuniões de liderança uma máxima. Essa máxima eu peguei num livro chamado Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove. Andrew Groove foi o grande CEO da Intel. Livrão, bacana, tô colocando aqui o vídeo para você ver esse livro. E tem uma coisa que é uma máxima, assim, cara, na minha reunião não tem gerúndio. Não pode ter gerúndio. Imagina que você tá pedindo Uber e chega lá, o carro tá chegando. Não é assim que funciona. Imagina que você pede uma comida no iFood, ela tá chegando, ela tá indo. Não. Ela chega em 15 minutos, ela chega em 9 minutos, ela chega em 3 minutos. Eu estou a 3 quilômetros de você, eu chego em 4 minutos. Mesma coisa nas reuniões. Eu fiz o relatório, eu te entrego ele sexta. Eu estou fazendo, estão verificando. Nós estamos vendo. Se alguém chega para mim numa reunião, não, é que estão vendo, né? A turma tá vendo isso pro cliente, eu já sei que não tá vendo. Botou no gerúndio, não tá vendo. Já falei, quarta-feira às 10 horas teria a resposta. Tem uma call marcada para amanhã 15h30. Já mandei o relatório e combinei com ele que ele tem até às 11h30 para me mandar a devolutiva. Pô, diferente esse papo. É uma ação massiva, é uma ação diretiva, propositiva. Então, liderança. A comunicação tem que ser clara e específica. Grande parte dos problemas nas empresas, maior parte dos problemas das empresas, à medida que elas vão crescendo, é com gente, e com gente é comunicação. E o maior problema da comunicação, 85% do problema da comunicação é a falta de especificidade. Entende uma coisa, se você não explicar, a galera não vai entender. Explicando já vai ser difícil para entender, por isso que a explicação ela tem que ser contínua. E eu vejo muitas pessoas errando, porque elas erram nessa curva aqui, que eu também já errei na liderança. Vou desenhar ela para você aqui, ó. Essa curva é a seguinte, ó. É mais ou menos assim, ó. 15% do tempo tem que ser para instrução. 30% do tempo tem que ser para treinamento.
30% do tempo, de novo, tem que ser para mentoria. E 15% do tempo tem que ser para delegar. Tem gente que instrui, mas acha que está treinando. Treinar é sobre repetir de maneira acertada várias vezes. Tem gente que acha que treinou o suficiente e não foi o suficiente, porque era instrução, e aí delega. E ao delegar, delarga. Delarga. Não, primeiro é instrução. Então, na instrução, não tem uma liderança democrática, é uma liderança autocrática. Eu quero que você faça isso, nesse dia, dessa forma. No treinamento, já não é tão autocrática. Até pode ter uma liderança democrática. Eu quero que você faça isso, mas você acredita que tem um outro jeito melhor de você fazer? Pronto, deixei democrático. Na mentoria, a liderança já não é tão democrática assim, ela começa a ser mais liberal. Ó, eu gostaria que você fizesse desse jeito, a gente no treinamento fez de um outro jeito, mas pensando bem, creio que você consegue ir sozinho, mas eu vou estar aqui te olhando caso você erre. E quando você delega, você fala, cara, lidera essa expansão, lidera esse novo departamento, você tem capacidade, que você já tem instrução, você já está treinado, você já tem cultura, e se você precisar, eu estou contigo. O que os líderes fazem? Eles instruem achando que estão treinando, treinam e acham que é errando que se aprende e falam, cara, eu já te falei 2 vezes, não importa quantas vezes você falou, mas eu já te falei 2 vezes. É porque você está achando que o número de vezes que você falou é treino. Você tem que garantir que a pessoa aprendeu. Eu já te falei. Você entendeu? A pessoa vai falar, entendi. Aí você tem que verificar se ela entendeu. Então explica para mim o que eu te falei. Explica quais foram as 3 coisas. Pede para ela te explicar, porque a explicação é um dos principais elementos do aprendizado. Mas você fala, caramba, é verdade, né? E tem gente que chega no começo da semana e pede para uma pessoa fazer uma coisa, delegou, e aí no final de uma semana ela fala, e aí você não fez? Não, você delargou, porque você tem que verificar, você tem que controlar, você tem que medir, você tem que fazer a tua daily, você tem que fazer a tua reunião sprint. Então, putz, Joel, eu preciso melhorar minha liderança. Pois é, tem que melhorar sua liderança, e liderança é treino. Obviamente que tem gente com predisposição à liderança, mas liderança é treino, ok? 7º item. Pensamento crítico. Galera, é o seguinte, todas as pessoas bem-sucedidas pensam com a própria cabeça. Todas as pessoas bem-sucedidas, elas trocam a palavra possibilidade por probabilidade. Possibilidade é se. Probabilidade é quando. Então é uma coisa mais ou menos assim, ó. É possível as pessoas ficarem ricas? Possível é, mas quão provável é? Bom, pouco provável. A literatura diz que é pouco provável. São pouquíssimas pessoas que enriquecem. São pouquíssimas pessoas. Só para você ter uma ideia, no Brasil, apenas 1% das pessoas tem renda acima de R$ 28.000. 1%. E os outros 99%? Abaixo. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que tem uma coisa que está superestimada. O esforço está superestimado, o trabalho duro. Vai, cara, trabalhar duro que você vai conseguir. Tem gente que vai trabalhar a vida inteira duro e não vai conseguir, nego velho. Quando você tem pensamento crítico, você fala, cara, não adianta eu plantar e eu semear no asfalto. No asfalto não germina nada. Eu tenho que achar um solo. Esse solo tem que ser fértil. Então, o que está subestimado? O que está subestimado é a coerência. Meu, tem que ter uma atitude coerente. Cara, não dá para continuar desse jeito, eu não vou chegar a lugar nenhum. Não dá para eu comer desse jeito. O futuro que me espera é ruim. Não dá para eu continuar me comunicando desse jeito, chegando nesse horário, fazendo esforço errado. Então, isso é o pensamento crítico. Pensamento crítico é você ouvir uma pessoa falando, você fala, cara, deixa eu pensar um pouco melhor. Não, mas você tem que responder rápido. Não, não tem que responder rápido, eu preciso pensar. E se você realmente pensa, aliás, o Brian Tracy, não é o Brian Tracy, não, é o Jim Rohn, ele fala assim, cara, se você fizer 20 vezes uma mesma pergunta para você, você vai achar a resposta. Porque, cara, você está sendo crítico naquele troço. Você está sendo crítico naquele troço. E formular bem uma pergunta já é metade da resposta, né? Isso é Platão, né? Se você formular bem uma pergunta, é metade da resposta. Tem uma passagem muito, muito importante que onde eu li, né? E eu já li isso em vários lugares, que é atribuído ao Einstein, que falaram assim para ele. Mas recentemente eu vi que o Abraham Lincoln fez uma coisa meio parecida. Que perguntaram pro Einstein assim, cara, se você tivesse 1 hora para resolver um problema, o que você faria? Como é que você dividiria o teu tempo?
Uma pessoa que tem um pensamento não tão preciso, não tem um pensamento tão crítico, ela fala, cara, eu vou logo para a solução. O Albert Einstein fala assim, eu ficaria 50 minutos para encontrar a pergunta certa. Eu preciso encontrar a pergunta que eu quero responder, o problema que eu quero solucionar. Cara, só um cara de pensamento crítico consegue fazer esse troço. É igual na análise estatística, né? Tem um outro livro também chamado Factual Fullness, de um cara chamado Hans Rosling. Cara que fala assim, a mania que o ser humano tem de ficar dando opiniões imprecisas. Cara, você tirou da tua cabeça esse troço. De fonte, você fala, editora, vozes da minha cabeça. Vozes da sua cabeça. E ele fala assim, cara, tudo que você não quer é usar uma premissa estatística certa, uma técnica de estatística certa para um dado errado. O dado está errado. Então eu fiz uma análise correta de um dado errado. Você respondeu uma pergunta que não foi feita. O marketing, o Seth Godin, ele fala assim, não crie um cliente para o seu produto, crie um produto para o seu cliente. Theodore Levitt, em 1960, ele escreveu um artigo que dura até hoje, A Miopia do Marketing. 1960, nego velho. 1960, um cara falou, cara, a galera do marketing fica construindo e focado em produto, enquanto deveria ser focado em cliente, e as necessidades dos clientes mudam. Eu lembro até que esse artigo, que eu já li umas 4 vezes, ele fala por que as ferrovias acabaram. E elas não acabaram por conta delas mesmas terem inovado. Elas acabaram porque elas acabaram para os ônibus, elas acabaram para os carros. Elas acabaram por uma nova indústria. Uma nova indústria que se abriu. Por quê? Porque elas ficaram sempre pensando em melhorar o produto, enquanto a gente tem que melhorar o que o cliente precisa. Só pensamento crítico aí faz isso, cara. Qual é o problema que eu estou tentando resolver? Qualquer pessoa que resolve um problema social utilizando o teu trabalho vai ganhar dinheiro. Qual é o problema que você está tentando resolver? João, mas essa é uma pergunta complexa, mas fica nela, não tem problema. O Einstein falou, deixa eu ficar nessa pergunta, que pergunta que eu quero responder? Ok, então pensamento crítico. João, como é que faz para ter um mindset de pensamento crítico? Tem um cara chamado Naval Ravikant, tem um livro dele chamado O Almanaque de Naval Ravikant. E ele disse uma coisa muito bacana, eu já li o livro dele umas 3 vezes, tá? E ele fala assim, perguntaram para ele, como é que faz para ter modelo mental, né? Modelo mental, ele fala, cara, modelo mental é muita leitura. Novos pontos de vistas. E aí eu concordo. Leitura, ler. Pensamento crítico, ler. Opinião de outras pessoas. Ok? A galera que tem sucesso pensa de maneira crítica e pensa com a sua própria cabeça. Não é massa de manobra dos outros. Aliás, em Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que a cada 100 pessoas, só 2 conseguem fazer isso. Os outras 98 são as alienadas. Outwitting. O Marcial traduziu para alienados. É o Walt Whitting. Ok? 8. Processo de tomada de decisão claro. Pessoas bem-sucedidas têm um processo de tomada de decisão claro, porque elas sabem que a vida delas é definida pelas decisões que elas tomam e não pelas condições que elas têm. Então, basicamente, a pessoa tem um processo de decisão claro que está baseado mais ou menos em esforço e resultado. Eu vou desenhar para você. É mais ou menos isso aqui, ó. É um frame mais ou menos assim, ó. Então aqui você tem um R de resultado, aqui você tem um E de esforço, aqui tem muito resultado, aqui tem pouco resultado, aqui tem pouco esforço e aqui tem muito esforço. Então basicamente, onde está o lugar onde você tem que apostar mesmo é um lugar onde você coloca muito esforço e tem muito resultado. Você está aqui, ó. Qualquer atividade que você coloca esforço e tem muito resultado. Porque aí você não vai ficar falando, meu Deus, mas isso dá muito trabalho. Não importa se o resultado é desproporcional ao esforço. Você coloca esforço, porque esforço é tempo, mas o resultado não é baseado em tempo. O esforço é uma progressão aritmética e o resultado é uma progressão geométrica. Então os caras falam, cara, isso aqui eu estou colocando esforço, mas vai dar muito resultado. E o prêmio é grande. As pessoas de alto impacto, elas não colocam o lugar onde o esforço é baixo, o resultado é baixo. Elas saem daqui. E muito menos onde o esforço é alto e o resultado é baixo. Elas saem daqui.
Elas estão mais ou menos assim, elas estão tentando encontrar qual é o lugar onde o esforço é relativamente mais baixo e o resultado é muito alto. Elas estão nessas duas aqui, eu vou até mudar de cor para você. Elas estão aqui, ó. É simples desse jeito. Por exemplo, se você está no meio dos negócios, cara, eu vou entrar nessa indústria. Essa indústria é o quê? Pô, se o tamanho de mercado endereçável é grande, eu vou entrar. Eu lembro que eu tenho um amigo muito querido que vocês admiram, que já que veio aqui no podcast, inclusive 2 vezes, que é o Diego Ribas. E o Diego, ele saiu, né, da atividade dele como jogador de futebol e ele teve um resultado maravilhoso, né? Indiscutível, né? Altíssima performance, muitos títulos no, nos clubes que ele passou e numa conversa outra, e, cara, liderança é um assunto importante, liderança é um assunto que você manja, você já passou por muitos clubes, muitos títulos, muitos aprendizados, vitórias e derrotas. O cara já teve mais de 40 treinadores, então tudo quanto é tipo de liderança já passou, né, na vida desse cara. Eu falei, cara, eu acho que você é um cara, acho não, né, porque quem acha tem dúvida, acredito que você deveria entrar na área da liderança. Eis que ele me faz uma pergunta. Também, mas quero te fazer uma pergunta. Tem espaço? Foi essa pergunta que ele me fez aqui. Eu só não quero colocar muito esforço num lugar que não vai ter resultado. Tem espaço? Tem espaço para mim? Isso é uma pergunta de quem tem sucesso, galera. Tem espaço para mim? Porque por que eu vou colocar esforço num lugar que não tem espaço? Eu prefiro fazer de outro jeito, fazer de uma outra forma. Entenderam? Então é um modelo. Ele falou: eu vou pagar o preço, eu vou fazer o esforço, eu vou trabalhar, mas eu preciso saber se a recompensa é grande. Tem espaço, Joel? E a resposta foi: tem espaço. Tem uns even if da vida, desde que você tá nesse segmento, tá nesse quê, vai por aqui, vai conquistando por aqui, começa com nicho. Ele falou: entendi, vi e tocou. E hoje é um dos maiores palestrantes de liderança que esse Brasil já tem e já tá indo para fora do Brasil. Beijo para você, Diegão. Animal, assiste também o podcast que a gente falou sobre liderança. Coloca aí, Dino, também. Pra galera. 9. Nono hábito, mentalidade de crescimento. Mentalidade de crescimento é um termo, né? Mindset de crescimento é um termo cunhado, muito profundamente pesquisado pela Carol Dweck no livro Mindset. E basicamente as pessoas, do ponto de vista de mindset, elas têm dois: o mindset fixo, né? Síndrome Gabriela, eu sou assim, eu cresci assim, sempre fui assim. Sempre, Gabriela. E um mindset de crescimento é: eu estou aberto a novas possibilidades, estou aberto a aprender, estou aberto às novas formas de enxergar o mundo. As pessoas de sucesso estão abertas. Eu já vivi de um jeito, mas eu estou aberto a conhecer, observando. Como que é mais ou menos o mindset de crescimento? Basicamente tem 4. Isso não está no livro, é uma coisa que eu observei, tá? É a pessoa que é perguntadora, a pessoa que é observadora, a pessoa que é melhoradora e a pessoa que é modeladora. Então, o que é modeladora? Vou te modelar, vou fazer do jeito que você está fazendo. Pum, modelei, cresci. 2, fica questionando até encontrar uma área que ela pode entrar de maneira distinta. 3, a observadora, ela observa, escreve, vai lá e faz. E a outra que é a melhoradora. A melhoradora, ela pega de um jeito que o cara está fazendo, coloca dentro da realidade dela e ela melhora. É assim, ó. E você pode fazer. Aliás, me diga aí, muito provavelmente você tem esse mindset. Você tá mais para quê? Para perguntador, melhorador, observador ou modelador? Joga qual que é melhor? Não tem melhor. Tem aquela que é mais adequada, que se encaixa com você, te levando pro teu sucesso, pro teu resultado. Não tem nenhuma convenção que diz que você não pode fazer isso. E 10º item, saúde. Deixei por último, mais importante, se você veio até aqui, é óbvio que eu tenho que falar sobre saúde. A galera bem-sucedida tem saúde, galera. E eu não estou falando da saúde física, não. Eu estou falando dos 4 corpos. Eu estou falando do corpo físico, eu estou falando do corpo emocional, eu estou falando do corpo cognitivo / intelectual, e eu estou falando do corpo espiritual. As pessoas cuidam da sua saúde física, o que comem, o que bebem, quanto tempo dormem e o que fazem com o corpo físico. As pessoas também cuidam dos seus pensamentos, quem elas ouvem e o que elas pensam. As pessoas cuidam do que elas aprendem, o que eu estou estudando, o que eu estou consumindo de conteúdo, como é que eu treino o algoritmo da minha vida, como é que eu treino o algoritmo das minhas redes sociais para me dar informação. Afinal de contas, agora, o conhecimento ele é mais ativo do que antes. Antigamente, você estava na televisão, a televisão te informava aquilo que ela, na cabeça dela você tinha que saber. Hoje não, você vai atrás da informação.
E a última, a espiritualidade, cara. Eu não tô falando de religião, tô falando de paz, de sossego, de paz de espírito, você conectado com aquela coisa mais importante da sua vida. Aquilo que é maior, que transcende você. Todas elas cuidam muito disso. Todos os multimilionários que eu conheço, todos os bilionários que eu conheço, eles reconhecem que tem uma força muito maior que governa tudo. E eu também reconheço essa força. Portanto, senhores, esses são os 10 hábitos das pessoas de sucesso. Foi um prazer falar com vocês, gostei muito. Tinha colocado aqui uma meta de falar 40 minutos, falei 44, vai bater 45. Incrível! Esse é o tipo de podcast que vai fazer você aplicar muitas coisas e eu quero saber quais foram as decisões que você tomou na tua vida pessoal e na tua vida profissional. E eu quero que você comente, eu quero que você compartilhe e mande para mais pessoas. Obrigado por todo mundo que está aqui. Eu adoro fazer desse jeito. Eu gosto de pensar enquanto eu falo, aprender enquanto eu explico. Eu adoro fazer isso. Essa é a função de professores. Como eu sou um deles, mas fui criado por vários professores, eu aprendi direitinho. Ok? Episódio número 60, aliás, 160. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Semana que vem tem mais. Beijo no coração de vocês. Esse é o JJ Podcast.